vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada, vítima. Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E um homem não me define, minha casa não me define, minha carne não me define. Eu sou meu próprio lar. Esses versos são da música Triste, Louca ou Má, de Francisco El Hombre. E com eles eu inicio o Gelopa é Cor-de-Rosa Choque, uma iniciativa do Grupo de Estudos Linguísticos do Oeste do Pará, o Gelopa, abrigado no Programa de Letras do Instituto de Ciências da Educação da Universidade Federal do Oeste do Pará. Eu sou Ediene Pena Ferreira, professora da UFOPA e líder do grupo. Seja muito bem-vindo ao nosso MesaCast, o Gelopa é Cor-de-Rosa Choque, em homenagem ao mês da mulher. E o tema que nós vamos discutir hoje é Mulheres na Ciência. Mas você já é inscrito no nosso canal? Se você ainda não é inscrito, vai lá, te inscreve, ativa a notificação, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo e nos siga nas redes sociais. Para comemorar o mês da mulher, o Gelopa preparou um MesaCast muito especial, que vai falar sobre o papel das mulheres na academia, o papel das mulheres na ciência e o empoderamento feminino, falando um pouco da trajetória e dos desafios de ser uma mulher no ambiente universitário. Para falar sobre isso, eu trouxe duas convidadas especiais, que são o exemplo de inteligência, de dedicação, de resiliência e de resistência. Eu estou falando da professora Nilzilene Gomes de Figueiredo, que é graduada em Física e doutora em Educação. Ela também é responsável por uma das maiores feiras de ciência e tecnologia da nossa região. E a professora Kelly Cristina Ferreira Castro, ela é doutora em Química e a pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica da Universidade Federal do Oeste do Pará. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui para esta conversa sobre empoderamento feminino. E vocês representam esse empoderamento feminino. Eu quero que vocês comecem se apresentando e já falando um pouco sobre a trajetória de vocês na ciência. Quais foram as principais dificuldades? Quais foram as inspirações? Será que houve uma mulher cientista, né, que vocês olharam e disseram, puxa, quero seguir esse caminho? Kelly, seja bem-vinda. Bom, primeiramente, bom dia a todos, bom dia ao pessoal do canal. Eu queria primeiro agradecer o convite, eu fiquei muito honrada em ser convidada para falar um pouco de um tema que nós sabemos, principalmente dentro das áreas mais rígidas da ciência, que são as ciências exatas e naturais, as engenharias, de falar um pouquinho acerca dos nossos desafios. Bom, mas eu sou a Kelly Castro, acho que me apresentar, eu sou uma mulher amazônica, porque eu sou paraense, nasci de uma família de origem muito restrita. Minha graduação e pós-graduação foi toda aqui no estado do Pará, então na UFPA, sou egressa da UFPA, e é um orgulho para mim ser formada, então ter toda a minha formação acadêmica aqui na Amazônia. Então é um marco, para onde eu vou, eu sempre gosto de frisar que eu sou amazônida, sou mulher parda, tenho raízes ancestrais indígenas e é isso que me faz ter essa garra de persistir e lutar pela ciência. Então, antes de ser pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação tecnológica, eu sempre procurei propagar a ciência, a educação, porque sabemos que a partir dela, a educação, a ciência, ela com certeza muda vidas. E, bom, minha formação,
eu sou formada em Química, mas sou doutora em Química Orgânica. E o que me fez escolher pela Química? Bom, como eu sou de uma origem humilde, né? Meus pais, eles não tiveram a mesma oportunidade que eu, embora me incentivaram muito para seguir uma carreira acadêmica. Acho que porque eles nunca tiveram oportunidade de fazer um nível superior, mas eles sempre falaram, filha, seja universitária, seja uma doutora. E, nesse sentido, o ensino médio acho que foi essa porta de conhecimento e quando eu, de fato, me mirei e disse, não, eu quero ser química ou eu quero estar dentro dessa área de laboratório, de investigação. E quem me inspirou foram, na verdade, duas professoras. E, por incrível que pareça, eu acredito que todas as mulheres que entram nas áreas das ciências exatas, na área de física, química, matemática, provavelmente alguma professora ali foi essa inspiração. E eu lembro bem do nome das minhas duas professoras. Uma é a professora Redenção, que ela dava uma aula de físico-química maravilhosa que me fez assim, poxa, eu quero ser que nem essa mulher. Então, uma mulher muito empoderada também. E a outra era a professora Solange, que, diferente da professora Redenção, que ela era muito empoderada, uma mulher à frente de seu tempo, a professora Solange, ela já era uma professora mais tranquila, mais calma, mas ela tinha uma força também descomunal na hora de passar toda a informação. Então, foram duas professoras, na verdade, que me inspiraram no ensino médio. E, claro, quando nós entramos na faculdade, aí a gente começa a ver na história mulheres que se destacaram, né? E aí eu posso destacar como acho que é a referência da maioria de todas nós que somos da química, a Marie Curie, que foi o primeiro Nobel, né, em química, quando descobriu 2 elementos químicos radioativos da tabela periódica. Então, ela é a referência. E o fato dela ter sido a primeira mulher a ganhar, né, o prêmio Nobel, então isso daí faz com que a gente perceba que nós precisamos avançar cada vez mais, principalmente nessas áreas, né, mais rígidas como a das exatas, das engenharias e até mesmo das agrárias. Uma química e uma física. Estou muito bem acompanhada, gente. Bom dia, Ediene. Bom dia, professora Bom dia. Kelly. Bom dia a todos que estão assistindo esse podcast. Fiquei muito feliz com o convite, viu, Ediene? E eu resolvi, né, definitivamente assumir a nossa responsabilidade enquanto mulher, enquanto pesquisadora, para estimular cada vez mais meninas e mulheres nas nossas áreas, né, na ciência. E eu sou uma mulher parda, né, com forte influência negra e indígena. Vim de origem ribeirinha, da Ilha do Marajó. Sou nascida em Breves. E nasci com lábios leporinos, o que é muito comum ali na região de Breves, né, assim, na década de 80, quando eu nasci. Então, havia muitas crianças, né, com essa deformidade nos lábios ou mesmo no palato. E foi isso que fez a minha família ir para Belém, né, de lá do interior de Breves para Belém, ainda quando eu tinha 2 anos de idade. E de lá a gente não voltou mais, porque a minha mãe viu uma oportunidade da gente ficar em Belém e estudar, né, o que na época era um pouco mais difícil no município de Breves. E assim, nós passamos por situações muito, muito difíceis em Belém, porque a minha mãe foi alfabetizada aos 50 anos, agora recentemente. Meu pai, na época, trabalhava tirando tora de madeira de dentro do rio, né? O apelido dele era Touro, eu acho que ganhava medalha de honra ao mérito por isso, e isso custou muito a saúde dele hoje. E a minha mãe, né, e meu pai com toda a dificuldade, com 2 crianças para cuidar, né? Mas ficamos em Belém, meu pai conseguiu ter uma profissão de carpinteiro lá, trabalhando em obras, assim, muito pesadas. E a vida toda eu vi todo o sacrifício que a minha família passou, né? De
dificuldade financeira, de não ter muitas vezes o que comer. Eu lembro muito de um termo que a minha mãe usava, que era olhar de dente seco na janela. Que era quando a gente não tinha realmente com o que se alimentar, e a gente ficava olhando a janela com a esperança, né, de ter algo. E, felizmente, ao longo dessa trajetória, muitas pessoas estenderam a mão, pessoas muito boas de coração, assim, nos ajudaram. E, assim, eu acho que toda essa dificuldade, ela sempre... Eu lembro muito bem, assim, desde a infância, eu pensando que eu não queria viver aquilo para sempre. Eu queria ter a oportunidade de mudar. Então, a história da Kelly, né, se cruza muito com a minha. Eu penso que essas dificuldades, assim, é o que formou a pessoa, né, a profissional que nós somos hoje, também com essa preocupação social, né, do lugar onde a gente veio, da nossa geração, das que virão, né. E eu sempre estudei em escola pública, né, estudei fundamental, médio, e na hora de escolher a profissão, uma coisa que eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa da área de exatas. Né? Primeiro me convenceram a tentar engenharia elétrica, e aí eu fiz o primeiro ano do vestibular da Universidade Federal do Pará, campus de Belém, para engenharia, passei só na primeira fase. Acho que foi o ano que eu mais estudei na minha vida, porque a gente vai se dando conta das dificuldades que a gente tem no ensino médio, né? Na escola pública, e tanta coisa que a gente ainda não sabe. Então, e isso, eu era o modelo padrão da escola, né? A que sabia mais, e aí a gente vai se dando conta, mesmo assim, de tanta coisa que a gente não sabe. E depois que eu não passei em engenharia elétrica, eu falei, quer saber, eu vou fazer o que eu gosto mesmo, né? Deixar de estar escutando as pessoas, e eu vou ser professora, porque eu dou aula, eu dava aula na época, desde os 13 anos de idade. Então, sempre foi a minha fonte de renda ser professora, né? Então, eu comecei aos 13 anos... Eu ensinei de tudo. Ensinei português, sabia todos os tempos verbais para ensinar as crianças. As crianças foram as que mais me inspiraram. Se eu buscasse uma grande inspiração, eu diria que foram as crianças. Então, se eu consigo hoje ter uma boa didática e tal, é graças às crianças. Porque eu sempre digo para meus alunos, se você consegue ensinar uma criança, você ensina qualquer pessoa. Então, transforma a física lá de uma forma descomplicada para eles. E aí, quando eu fui fazer o vestibular, né, pela segunda vez... Eu sabia que eu queria alguma docência na área de exatas, mas foi na fila do vestibular que eu decidi se era química, se era física, muito mais pelo turno, né, do noturno. Porque eu fiquei pensando, como é que filho de pobre vai estudar de dia, né? Tem que trabalhar, então eu vou escolher um turno à noite. E aí acabei escolhendo física no turno. E assim, foi para mim, assim, eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Eu amei muito o meu curso. Né, pude fazer um curso maravilhoso, tive a oportunidade de conhecer o professor Licurgo Brito, que me inspirou de todas as formas possíveis, viu todas as físicas básicas com a minha turma. Tive poucas referências mulheres no curso, mas teve uma que me marcou muito, que virou minha amiga particular, que foi a Silvana Pérez, da UFPA, de Física. E uma pessoa que ao longo desse tempo também mudou muito, migrou de uma área de uma física teórica para o ensino de física, né? Então, eu diria que ela foi uma das grandes inspirações para mim no curso. Mas no ensino médio, curiosamente, eu tive uma única professora mulher de física só por 6 meses. E essa única professora de física, eu lembro que ela era maravilhosa, mas eu escutei muitas frases preconceituosas com ela dos homens que davam aula na escola. E isso me machucou muito. Porque eu tinha um professor de física que era muito preconceituoso, teve vários processos em cima dele. Eu digo que ele é um dos grandes responsáveis por eu fazer física, porque eu não aceitava essas coisas que eu escutava. Ele dizia que as mulheres da escola nunca conseguiriam ser nada, e daí para pior. Então, tudo isso assim, e curiosamente, essa professora, quando eu cheguei a Santarém em 2010, eu encontrei ela. Né? Se ela escutar esse podcast, ela vai saber quem é. Mas, hoje em dia, eu tenho a felicidade de trabalhar nos projetos com ela, aqui. Né? E ela foi minha professora no ensino médio de física. É isso.
Muito bem, é muito importante nós conhecermos essas trajetórias, porque são histórias de superação. Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo agora está se identificando. Então é importante esse compartilhar, esse trocar de experiência, porque a gente percebe que é possível nós mudarmos a nossa realidade. Isso a gente faz por meio da educação, né? Então, mais uma forma de ratificar a importância da educação, a importância de ter uma boa escola, uma boa universidade e professores com consciência de que você pode sim transformar o seu espaço, né, num espaço melhor. E é claro que vocês, né, a Nilzilene principalmente, apontou algumas questões muito sérias, muito graves, que poderiam interferir negativamente na tua trajetória, né? E ainda bem que surtiu o efeito contrário, né? Impulsionou a provar que as mulheres podem sim estar na sala de aula, fazer física, química ou qualquer outra ciência, né, que tiverem vontade. E hoje, como é que vocês observam, como é que vocês percebem essa diferença entre homens e mulheres no meio acadêmico, né? Vocês agora são professoras universitárias, são doutoras, a Kelly é hoje pró-reitora. E eu sempre digo que o mundo é muito cíclico, né? Ora ele está configurado de um jeito, ora de outro, e a gente está percebendo nos dias de hoje um machismo parece maior em alguns contextos, né? Eu não sei o que é isso, mas talvez seja incentivado pela extrema-direita que está avançando aí, não é no Brasil, é no mundo inteiro. E é claro que esses ideais da extrema-direita também refletem e levantam a bandeira da submissão feminina. E como é que a gente vê hoje na universidade? Como é esse tratamento entre homens e mulheres? Sobretudo numa área em que vocês atuam, né, que como já disseram, é uma área considerada mais dura, uma área, em alguns casos, predominantemente masculina. Nilzilene deu aqui, né, o testemunho, e hoje vocês são referência nessa área. Como é que vocês observam isso? Bom, ouvindo a professora Nilzilene falando, e assim, eu consigo me identificar perfeitamente também com muitas falas, até mesmo da trajetória dela. Eu acredito que enquanto nós, da região norte, que sabemos das nossas dificuldades, se nós formos comparar com outras regiões, nós percebemos também que há também esse tipo de preconceito com a nossa região. E isso, com certeza, é visto, eu vi durante toda a minha academia e agora, enquanto servidora também, a gente continua vendo, principalmente nessa questão de, por ser uma mulher, estar em cargos de liderança. Nós sempre somos colocadas à prova. Inclusive até com as nossas ideias mesmo. As pessoas, elas questionam, mas vamos ver se ela realmente tem uma opinião formada. Então, nesse lugar de mulher, eu percebo que todo tempo a gente tem que estar em constante vigilância e em constante também fronte de luta, de empoderamento e principalmente de você defender a sua causa. Então, isso é percebido. E eu não vejo, Ediene, que é só uma questão, talvez, geopolítica, porque a extrema-direita tem avançado. Mas se nós formos ver culturalmente, a mulher, ela, ao longo de séculos, ela sempre vem sendo colocada nesse âmbito da subserviência, de você é aquela que vai acolher, é aquela que vai tomar de conta, é aquela que vai sempre estar propensa ao lar. E isso vem de uma geração que entende que o homem, ele é a cabeça, ou o homem, ele é o que domina. E, assim,
quando eu escuto essas falas, e se nós formos ver também, nós temos, se formos ver até historicamente, o Brasil, ele é um país católico, e nas religiões sempre tem esse lugar da mulher como sendo por trás, ou ela é a do lado, ela é a que vai sustentar. Então, quando a gente percebe que isso também é levado para a ciência, e se você for ver, eu citei há pouco, né? Então, o primeiro Nobel, depois, sei lá, agora, início do século XX, é que a mulher começou a se colocar mesmo como protagonista. Se nós formos ver, existem outras cientistas que lutaram para que hoje eu tenha o direito de votar, o direito de falar, de ter escolhas, e a gente não pode perder esse tipo de avanço, embora ainda muito letárgico. Então, eu percebo que a gente vive, sim, em um ambiente muito instável para a mulher, não só na ciência, mas em outros também aspectos da sociedade. E por esse motivo é que nós precisamos ter voz para lutar contra o que já vem de séculos, sobre esse lugar do homem, do pai, e que a mãe fica só naquele sentido de que eu tenho que acolher ou cuidar. Recentemente, nós fizemos um levantamento na Propit para verificar como é que estava disponível ou a distribuição das pesquisadoras nas áreas. E é uma coisa que eu percebo muito, que nas ciências humanas é onde a gente tem o maior índice. Então, quando você olha, por exemplo, no perfil de pesquisadoras da UFOPA e até mesmo nos grupos de pesquisa, normalmente nas ciências humanas é onde tem as lideranças. Então, quando a gente olha para as ciências mais rígidas, como a química, a física, a matemática, a gente percebe que parece-me que o homem, ele é a pessoa que seria o líder dessas áreas. Então, quando eu resgato, quando eu passei no vestibular, nós éramos só 4 alunas de um número de 20 que passaram, né? E eu percebo que hoje, quando eu olho para trás e vejo as minhas amigas, dessas 4, quem de fato ascendeu, eu fico muito feliz quando eu vejo que das 4, 3 conseguiram ascender. 3 são profissionais, professoras, chegaram até o último nível acadêmico, que é o doutorado. E enquanto que ela desistiu, porque ela tem pela questão de visão, então a gente também acaba trazendo uma carga familiar. A mulher, muitas das vezes, para ela romper com esse ciclo, muitas das vezes ela precisa romper até mesmo com a forma como ela foi educada. Então, nesse sentido, todos os dias a gente precisa estar reforçando a nossa importância. Eu posso te dizer que sempre quando tentam me colocar num lugar inferior, eu falo, eu não me calo. E das vezes que eu já passei por algum tipo de misoginia, eu sempre fui e enfrentei. Porque eu entendo, e enfrentar não é necessariamente você ser agressiva, mas é você pegar e trazer esse relato, fazendo a percepção do homem se colocar no nosso lugar, embora eles nunca saberão o que é estar no lugar de uma mulher, mas eu sempre procuro trazer essa relevância e principalmente trazer esse contexto para que eles possam, de fato, entender o nosso papel. E aí, nesse sentido, eu vejo que, por mais que a UFOP ela tenha avançado, sim, quando a gente percebe que estamos quase que 50% entre professoras, mulheres e professores, a gente já vê que é um avanço, mas, infelizmente, nos cargos de liderança, a gente vê que não é bem assim. Quando a gente olha, por exemplo, para as coordenações de cursos de pós-graduação, a maioria são liderados por homens. E aí, uma outra observação que eu fiz também, avaliando, é que, normalmente, o lugar do vice-coordenador sempre é da mulher.
Então, nós somos poucas que estamos dentro das coordenações, mas dentro dessa proporcionalidade que é muito ínfima, a gente ainda ocupa a vice-liderança. Então, a gente não vê o papel da mulher sendo coordenadora de pós-graduação. Então, nesse sentido, eu vejo que a gente precisa avançar e muito. Porque, infelizmente, é uma cultura que são séculos que, para romper isso, é preciso que mulheres se levantem e falem da sua importância na sociedade. Quando eu vejo a professora Nilzilene, eu acho que muito da garra que ela tem é justamente por ela, desde os 13 anos, não tendo ideia nenhuma sobre estudos pedagógicos, mas ela já tinha essa percepção de liderança, porque quando você comunica com uma criança e quando você ensina para essa criança, você está exercendo, sim, um cargo de liderança. E da mesma forma que ela, eu também, embora eu lutei muito para não ser professora, mas acabei que, olha, estou aqui. Mas também eu sempre costumo falar para os servidores, para os alunos também, que a docência, quem me abraçou, porque eu 8, 9, 10 anos, era a menina da minha vizinhança, que era, olha, aquela menina é a mais inteligente da rua, ela que vai alfabetizar os meus filhos, porque eles não conseguem aprender. Então, eu acho que daí a gente começa a ver a importância também de se estimular a liderança. E nesse aspecto, os pais, eles são muito fundamentais. Então, quebrar muitos ciclos tradicionais, eu acho que isso daí é importantíssimo para que, de fato, a gente possa cumprir, né, o quinto objetivo de desenvolvimento sustentável, que é a igualdade de gênero. Então, se não fosse tão importante, ele não estaria entre os 5 primeiros dos 17 que temos. Muito bem. Bom, eu destaquei algumas frases aqui da fala da professora Kelly, assim, que eu concordo em gênero, número e grau, assim, sobre a luta das mulheres que vieram antes de nós, né? Que eu concordo plenamente. Eu vejo isso também, que a gente precisa, né, honrar, né, os direitos que nós temos e não deixar isso acabar, né? E, ao contrário, só ampliar isso. E quebrar ciclos tradicionais, né? Assim, eu venho de tanto da família do meu pai quanto da minha mãe, de uma família predominantemente de mulheres, né? Então, vou destacar assim, a família da minha mãe são mulheres que não tiveram a oportunidade de estudar quando criança, né? Vieram assim de uma geração em que o mais importante era trabalhar desde muito cedo na casa de família. Então, hoje, né, algumas delas conseguiram, né, ingressar na universidade, estão cursando, e fico muito feliz por isso. Mas eu lembro bem que quando eu entrei na universidade, não tinha ninguém da minha família, nem da parte materna, nem paterna, que tinha ingressado na universidade. E assim, eu representei, eu acho que eu acabei representando para a família essa oportunidade de que todos nós podemos, porque são mulheres, assim, extremamente empoderadas na minha família, mas que por alguns motivos da vida não conseguiram, naquela ocasião, progredir, né, assim, nos estudos. E isso era visto depois. A minha irmã também engravidou muito cedo, a minha irmã mais velha, mas depois que eu entrei, ela se esforçou, entrou também. Somos 3 irmãs formadas, né? Uma psicóloga, uma bibliotecária e eu como professora de física. E a gente, agora, eu percebo, assim, quando eu ingressei na universidade, eu estava ouvindo a Kelly falar, eram 20 alunos, 4 mulheres, nós éramos 25, eu era a única da turma. Né? Então, tradicionalmente, na Universidade Federal do Pará, campus de Belém, sempre foi uma mulher só na física. Então, a gente até dizia, quem foi a mulher que entrou esse ano? Só que, assim, o que parecia uma brincadeira, na verdade, isso incomoda a gente. Sim. Né, como mulher, por que tem que ser só uma? Né? Por que esse espaço tem que ser predominantemente dos homens? Então, mesmo sendo a única mulher na turma,
assim, eu não sei se foi a minha postura desde o início, né, com os colegas, mas eu percebi, assim, uns comentários maldosos das outras meninas, mas não de mim. Eu nunca senti na pele, assim, um preconceito, realmente, ao contrário, eu sempre tive um respeito muito grande, assim, dos meus colegas de turma. Talvez, eu sempre pensei que eu não posso me dar o direito de me fazer de vítima naquele espaço que tradicionalmente ali é ocupado, né, pela masculinidade. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu posso e eu vou conseguir. E eu vou estudar da mesma forma que ele. Se é para não dormir de noite, eu não vou dormir, né? Se é para passar o fim de semana todo estudando, eu vou passar. Então, assim, isso me fez ter um grande respeito, assim. A gente tinha um grande respeito uns pelos outros, né? E agora, quando eu cheguei aqui na UFOPA já como professora, né, do curso na época de Física Ambiental, né, que era uma licenciatura também, eu percebi uma predominância de meninas. E aí eu falei, aqui tem um diferencial. Foi até feita uma pesquisa depois pela professora Cláudia, que viu que a ênfase ambiental chamava muito a atenção das meninas, né? Mas aí depois veio o curso de licenciatura integrada em matemática e física, e também não era mais só uma menina, mas elas ainda eram minorias, né? Ainda era minoria no curso. E algumas turmas começaram a tender a ficar maioria no curso, de meninas. Então, aqui nessa região oeste do Pará, aqui em Santarém em particular, eu percebo que já as meninas já começam a olhar de forma diferenciada. Talvez pelo que elas começam a ver também chegando nas escolas, as experiências das mulheres dando aula de física, né? Então, eu já consigo ver essa diferença aqui. Agora, no curso em si, como mulher, eu tenho essa sensação, assim, de que a gente sempre está tentando ser colocada à prova, né? E quando não deveria ser assim, porque a gente não percebe o mesmo tratamento, às vezes, com os homens, né? Então, a gente tem muitos desafios aqui. Eu vou começar com um desafio, né? Que é o acúmulo de funções que a gente exerce, não só na universidade, mas socialmente, né? Como eu vou colocar um acúmulo de função começando por mim, com mim mesma, né? Porque a gente precisa ter o tempo para a gente mesmo, né? Como mãe, como professora, como pesquisadora, como extensionista, com meu coração é da extensão, né? Sempre foi. E tudo isso se acumula, né? Nós somos orientadoras de mestrado, de doutorado, de TCC, né? Então, vai se acumulando e algo, com certeza, vai deixar a desejar. E, assim, no meu caso, assim, eu fiz uma opção. Eu tenho várias coisas para fazer, mas, infelizmente, eu não vou conseguir fazer tudo. Então, eu tento estabelecer algumas prioridades e outras vão sendo deixadas de lado. Infelizmente, né? Que a gente não vai ser bom em tudo. Então, uma coisa que a universidade cobra muito da gente, e eu entendo porque isso são os índices, isso é a qualidade da universidade em termos de publicação, mas quando uma mulher tem um acúmulo de funções na área científica, e ela atua na área científica também, na impossibilidade dela conseguir dar conta de tudo, ela acaba optando por algumas coisas. Então, eu optei, por exemplo, eu não sou uma referência científica em termos de produção na minha área, não é? Porque esse tempo eu acabei tirando para dedicar a uma outra coisa. Então, a gente percebe isso na vida de uma mulher, mas muito raramente na vida de um homem. Não é? Porque a maternidade, né, ela demanda muito mais da mulher. Não é? Então, assim, aos poucos, quando os filhos vão crescendo, se desenvolvendo mais, a gente vai conseguindo ter um pouco mais de tempo para dedicar aos outros focos da vida. Mas eu percebo que... E isso, felizmente, está começando a mudar. Eu percebo uma mudança tímida, assim, no relacionamento, do tratamento das mulheres dentro do curso. Mas no meu curso de Física, nós somos 11, considerando a professora Lília também, que está na matemática e na física, mas nós somos 11 professores, 3 mulheres. Na matemática, acho que são 15 professoras e nenhuma mulher. Então, é esse o cenário
que nós temos, né? E é por isso que a gente luta por uma igualdade, né, nessas áreas, uma equidade que a gente consiga. Então, claramente há um desequilíbrio ainda de gênero nessa área. Estou ouvindo vocês falando e eu lembrando que a minha trajetória é um pouco diferente, porque eu fiz letras. Então, sou das áreas das humanas. Exato. O número de mulheres era bem superior ao número de homens e o preconceito era o inverso, né? Tinha muita gente que olhava para os meninos que faziam letras e faziam piadinhas, né? Porque ele estava numa área que tradicionalmente, culturalmente, seria uma área feminina. E essa questão de nós enfatizarmos que é importante mudar a cultura, né, dentro de casa, para que essas oportunidades sejam maiores tanto para homens quanto para mulheres, isso é muito importante. Então, não é o rosa para a menina, né, e o azul para o menino. É o que quiser usar. Se quiser usar rosa, se quiser usar azul, preto, vermelho, não importa. Ou seja, a boneca não é só para menina, então. Isso é interessante, isso é um debate interessante. A boneca não é só para a menina, o carrinho não é só para o menino, porque é um conhecimento. Você, de posse de um carrinho, de um avião, de uma bola, de uma boneca, você tem conhecimentos diferentes. Então, esse conhecimento, esse brincar, que te auxilia na vida futura, na academia, a descoberta, né? Então, esta relação familiar também deve ser repensada. Sim. E você está gostando da nossa conversa? Não esquece de deixar o teu like, compartilhar, avisa para os amigos, nos siga nas redes sociais. Se nós ainda temos esse desequilíbrio de gênero, qual é o papel da universidade para tentar igualar, para tentar colocar um peso na balança de forma que isso fique equilibrado? E que projetos nós temos hoje? E eu sei que a Nilzilene, com a Feira de Ciência, incentiva bastante as meninas. Eu sei que há projetos a nível nacional, programas a nível nacional que incentivam a participação das meninas e mulheres na ciência. Então, como é que a gente pode apresentar essas oportunidades? Por exemplo, quem está nos assistindo? As meninas que estão nos assistindo, as mulheres que querem entrar na ciência. O que elas devem fazer, né, para se ou incluir nesses projetos ou começar a repensar, né, a sua prática? Bom, primeiro eu queria dizer assim que ciência é lugar de todos. Então, o que culturalmente colocaram para a gente na sociedade, de que as meninas sempre vão ter dificuldade de fazer cálculo, de que as meninas não são para as áreas de exato, isso tudo é mito. Exato. Não é? Porque todos que se esforçarem vão conseguir fazer o que quiser da vida. Agora, sim, se você não se identifica com a área, mesmo conhecendo, tendo bons professores, você não se identifica, é um direito seu. Cada um pode ser o que quiser da vida. Tem pessoas que escolhem que o que realiza ela é só ser mãe. Eu digo só, e isso consome quase toda a vida, né? Exato. Mas é um direito da pessoa ser o que ela quiser. O que eu acho que a gente precisa discutir muito é que eu não posso fazer minhas escolhas, né, escutando as pessoas dizem que eu não posso fazer aquilo. Assim, a gente precisa buscar inspiração nisso para dizer eu posso e eu vou. Se eu quero, eu vou fazer. Então, aqui na universidade, a gente tem alguns projetos, por exemplo, no caso da feira que eu coordeno, né? A Feira de Ciências e Tecnologias Educacionais da Mesorregião do Baixo Amazonas, Pará. Ela é uma feira de ciências e tecnologias voltada à educação básica, né? Que tem entre seus objetivos incentivar mais meninas e mulheres nas ciências. Então, o nosso carro-chefe são os projetos de iniciação científica, né? Então, o que geralmente os alunos só veem às vezes, quando chegam na pós-graduação, porque até alguns saem da graduação sem ter a oportunidade de vivenciar a iniciação científica, né? Às vezes, só vê algo lá perto do trabalho de conclusão de curso. Então, na FECITBA, os nossos alunos, desde o 6º ano do Fundamental, e agora a gente abriu a FECITBA Júnior, do 1º ano do ensino fundamental ao 5º, né? A gente já incentiva que aquelas crianças e os jovens entendam como é que a ciência funciona.
entendam que não é um achismo a ciência, ela tem um método para você conseguir buscar respostas confiáveis, em fontes confiáveis. Então, é uma luta também contra o negacionismo aqui na nossa região. E a gente faz um convite especial às meninas, às mulheres. Inclusive, a gente atribui pontuações extras nos projetos que são da área de exatas, engenharias, né, e tecnologias, que essas meninas são a maioria do grupo. Então, a gente dá pontuações extras para que elas sejam mais incentivadas a participarem desses projetos. Então, esse é um foco da FECITBA. Agora, mais recentemente, a UFOPA entrou no Futuras Cientistas, né, que é um programa nacional que incentiva meninas e mulheres nas ciências também. Pela primeira vez, a gente teve 2 projetos aqui da UFOPA, né, um coordenado pelo CPADC, pela professora Aline, com a minha parceria, e o outro pelo professor Gabriel Iquetani. Então, a gente teve grupos de meninas aqui trabalhando na área STEAM, né, desenvolvendo projetos, estava finalizando o relatório agora, né, e tem palestras, assim, que as escolas têm solicitado para a gente, como é o caso da ETEPA e outras escolas que têm alguns projetos também que querem, né, incentivar mais meninas, né, esse protagonismo das mulheres, e a gente tem ido, né, eu tenho ido em algumas escolas conversar com as meninas, fazer algumas palestras, e eu acho que a UFOPA também está fazendo às vezes surgem alguns editais que já tem alguma sinalização, né, para essa importância das mulheres, né, cada vez mais mulheres entrar, mas eu acho que a gente ainda precisa pensar com mais cuidado em termos institucionais para garantir essa equidade aqui nos nossos cursos de graduação. Eu concordo com o que a professora Nilzilene tem falado. No âmbito institucional, o que nós já estamos implementando e por conta muito da política nacional. Hoje, quando uma professora ela se submete ao edital de bolsas ou de cotas de iniciação científica e de desenvolvimento tecnológico e inovação, o currículo dela, a gente abre, se ela, durante o período, né, dos 5 anos, ela foi parturiente ou teve licença maternidade, então ela ganha mais 2 anos. Então, ao invés de contar os 5 anos, conta-se os 7 anos. Então, isso é uma política nacional, tá? Recentemente, foi atualizada uma portaria, uma lei, na verdade, sobre também prorrogação de bolsas, porque também, na época que eu fazia mestrado, doutorado, então isso lá no início do século XXI, era muito comum escutarmos assim dos nossos professores, né, os que nos orientavam, que, olha, eu não gosto de pegar orientando a mulher porque engravida. Então, hoje, isso daí já tem caído por terra. Então, hoje, a aluna pós-graduanda que é bolsista, então, ela pode tirar a licença dela, então, maternidade, sem perder a sua bolsa. Então, isso daí é uma política pública que eu acho que custou muito, então, para ser efetivada, mas graças a muitos movimentos, como o Parents of Science, que também trabalha muito nisso, sobre a pesquisadora que é mãe e que ela também precisa, quer continuar na sua carreira científica. E, principalmente, a prorrogação também de prazo para essa aluna, se ela também teve licença, ou, por exemplo, é o caso de uma mãe atípica, então isso daí também vai prolongar o tempo dela, porque a gente sabe que uma maternidade atípica também ela não é tão simples. Então, você precisa ter uma atenção muito maior. Se uma criança atípica, ela já requer de cuidados e muito trabalho, imagina uma criança atípica, né? Que o neurodesenvolvimento dessa criança com certeza, muito mais complicado
em questões de sociabilidade e até mesmo comportamento, né? Então, cognição, então tudo isso daí é contado. Mas eu concordo com a professora Nilzilene que a gente precisa, assim, talvez melhorar nessas questões de cotas específicas para as mulheres, ou então fazer essa distribuição com mais equidade. Eu, enquanto docente, das vezes que eu, então, não sendo a Kelly pró-reitora, mas quando eu me submetia aos editais de iniciação científica e desenvolvimento tecnológico e inovação, eu sempre colocava como pré-requisito para ser um bolsista meu uma mulher. E preferencialmente que estivesse dentro de um quadro de dificuldade socioeconômica. Então, se nós ainda não somos 50% de pesquisadoras dentro da UFOPA, mas se cada pesquisadora ela também colocar dentro das suas escolhas, orientarem mulheres, eu acho que isso daí já vai ganhar um peso. E aí eu trago isso para mim enquanto pesquisadora. Então, eu sempre coloco nos editais, nas seleções, eu sempre dou preferência às mulheres, porque eu sei da dificuldade. Então, durante todos esses meus 13 anos de UFOPA, na grande maioria, eu acho que 80% das minhas orientações foram de meninas. E eu percebo que elas têm evoluído, têm crescido, já tenho colocado aí mestres, doutoras, e que também têm feito seu papel como cientistas e na luta, né, pela equidade de gênero. Então, acho que isso também é importante, nós, enquanto mulheres, também tomarmos essas iniciativas. Uma espécie de rede de apoio, Exato. Né? Quantos projetos, quantos programas nacionais, e essas atitudes individuais acabam sendo redes de apoio, que tem a ver com a sororidade, né? Um termo que tem sido bastante usado, até mesmo esvaziado em alguns discursos, né? Mas como é que vocês veem hoje a sororidade no ambiente acadêmico? Nós estamos, como a professora Kelly, né, disse, apoiando as outras mulheres estão agora nos apoiando para que a gente consolide o papel feminino na universidade. Como é que vocês veem isso? Olha, no meu curso de física, eu tenho feito muito isso, né? Nós tínhamos uma licenciatura integrada, né, em matemática e física, ainda temos, né, alunos da licenciatura integrada, e agora está ingressando a matemática e a física, né, as licenciaturas em matemática e física. Então, eu tenho feito um esforço de junção das meninas, né, para a gente se fortalecer. Eu gostei muito da ideia da professora Kelly. Eu acho que intuitivamente eu sempre fiz isso. Talvez. Mas eu tenho conversado até abertamente. Antes eu incentivava de forma mais velada, mas agora não. Agora eu converso muito abertamente com elas, com toda a turma, inclusive com os meninos. Por que a importância disso? Porque pode parecer, assim, para os meninos, os rapazes que escutam a gente quer privilegiar as mulheres, e não é isso. Então, eu acho que a gente não tem só que conversar com as meninas, a gente tem que conversar com os meninos também, para eles entenderem qual é a nossa causa, né? Não é querer ser melhor, não é querer é querer igualdade, a gente só quer igualdade, não é queremos equidade, né? Porque tradicionalmente isso não está acontecendo ainda, a gente precisa que isso aconteça. Não é? Então, esse discurso que eu tenho feito lá no curso de física, e as meninas têm buscado também essa inspiração, né? A professora Cláudia também tem trabalhado nesse sentido, que é lá do meu curso. Então, a gente tem conseguido. Entre as pesquisadoras, eu, assim, com algumas raras exceções, eu ainda sinto que falta mais uma integração, né? Mas aos poucos eu acho que a gente tá começando. Eu lembrei da professora Kelly falando que sempre que algum discurso surge, né, que você vai. Então eu
é cansativo, né? É cansativo. É cansativo. Mas é preciso. É preciso. E eu sinto, assim, que algumas colegas preferem se calar para não entrar no embate. Então, eu tento seguir uma outra linha, né? Que se algo me incomoda, eu vou falar. Né? Assim, por mais que não goste, mas eu vou falar. Porque se você cala, alguém fala. Isso. E qual é a voz que vai ser ouvida? Sim, Né? exato. Que seja a nossa. Exato. Partindo do pressuposto de que a professora Nilzilene falou que, na sua grande maioria, prefere não entrar no embate, isso daí a gente acaba vendo que é a raiz ali do patriarcado ainda na nossa estrutura. Então, é uma realidade ainda, a gente ainda tem muitas mulheres machistas, mas não porque elas querem ser machistas, mas porque está na identidade da educação que elas levaram. E cada vez... Aí você vai ficando com uma idade madura, às vezes é difícil romper com esses ciclos, com essa tradição. E se nós formos ver, escutando também ela falando assim, eu não sou esse exemplo, ou eu não estou aqui como sendo essa professora do nível de produção científica. Mas, se nós formos ver, quem foi que colocou também que para ser produtivo é só publicação de artigos? E aí a gente vai para algo que está mais enraizado mesmo na nossa sociedade. Se você for ver... na própria construção da ciência como política, a gente vê que o CNPq ele surgiu ali na ditadura, CAPES foi também nesse período de ditadura, e parece-me que, se a gente for olhar em termos científicos, a gente não percebe que o avanço da equidade ele é mais letárgico? Porque talvez a gente precisa romper também com o que foi criado lá atrás. Então, talvez, quem foi que pensou nessa estrutura meritocrata de que eu só consigo ter o meu lugar se eu publico? Então, isso por trás também tem homens. Tiveram homens que construíram essa ideia de que você ser produtiva é você publicar avassaladoramente e sem saber se o teu trabalho tem qualidade. Pois eu percebo que a professora Nilzilene, ela consegue, na verdade, ser tão produtiva quanto alguém que está publicando em revista. Porque ela está levando muito mais, o conhecimento, ou muito mais, exato. E necessariamente, a gente não precisa ter inúmeros artigos para ter um reconhecimento. Se você olhar na própria plataforma Lattes, né, que é o que conta a nossa história científico-acadêmica, você percebe lá que tem também áreas que não são especificamente de mérito por produção científica, mas tem produtos técnicos, e isso que você faz é um produto técnico que precisa ser registrado lá. E claro, mas isso daí só é possível se as mulheres de fato se unirem. Esse empoderamento feminino ainda precisa ser exaltado e falado mais abertamente. Eu lembro que no ano de 2023, logo quando eu assumi a pró-reitoria, nós fizemos, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, uma manhã de palestras sobre o enfrentamento do assédio moral e sexual dentro da pesquisa e na pós-graduação. E aí trouxemos professores para falarem. Então, houve ali um momento de reflexão sobre esse termo tesoura na academia. Então, como nós também somos tolhidas dentro da academia por orientadores mais renomados ou pessoas que já estão há muito tempo ali. Então, isso precisa mudar. Então, às vezes, nós somos muito tolhidas. E aí, nesse sentido, a gente percebe que enquanto a mulher ela não se posicionar, e quando eu digo se posicionar, não é no sentido de ser agressiva, embora
as pessoas achem que você se posiciona, você está sendo agressiva. Está então, nervosa. Está né? nervosa. Falou, mas assertivamente é porque está nervosa. Exato. E aí eu trago para vocês um pouco de ciência, né? Às vezes nós, quando estamos próximo ou no período da TPM, que comumente todas nós mulheres passamos por isso, é muito simples assim os homens dizerem, ai, você tá no momento de TPM, mas é no momento de TPM que a nossa testosterona ela tá no nível lá em cima, então que a gente se assemelha com eles, homens, né? Mas eles nos chamam de quê? De loucas, de que estamos instáveis, quando na verdade isso daí prova estamos um pouco parecidos muito exatamente. Então nesse sentido eu acho que a gente precisa sim ter voz, falar e nos expressarmos cada vez mais da importância do nosso papel e do nosso lugar na ciência também, porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Então não existe isso, lugar de mulherzinha, não. A mulher, ela tem um potencial tão grande quanto o do homem. Então, nesse sentido, acho que a gente precisa, sim, trabalhar. Eu acho que precisam ter mais mulheres líderes nesses âmbitos da mesa de discussão. Seja lá... Tomada de decisão, porque eu vejo que a gente, na ciência, ainda está muito letárgico essa equidade por conta de toda também uma estrutura de como foi construído. Então, se você for ver as plataformas científicas, currículo que me diz a minha história acadêmica, currículo Lattes, é de um homem. Se eu quero submeter uma proposta ao CNPq num projeto, Carlos Chagas, onde é que está a Berta Lutz aí? Vocês entenderam? Então, cadê as mulheres que também nós temos? Então, há também um apagar ao longo dos anos sobre mulheres que tem toda a relevância. Estivemos recentemente numa pandemia. Quem foi que fez toda a descoberta ou decodificou o código genético do coronavírus? Foi uma mulher preta, biomédica. Então, mulher, ela pode sim fazer tudo o que ela quiser, desde que ela tenha essa oportunidade. Então, a gente precisa brigar por mais oportunidades, sim, para que a mulher esteja no seu papel. E o reconhecimento, né? Nós, mulheres, lendo outras mulheres, sim, lendo as pesquisadoras, lendo as escritoras femininas, dificilmente você lê mulheres. Então, a gente precisa começar a ler mulheres, a ter como referências as mulheres pesquisadoras, as mulheres cientistas, as mulheres na literatura, porque isso acaba nos inspirando também. Sim. E que papo gostoso, né, gente? O empoderamento feminino, são as mulheres na ciência, a gente já está encerrando e eu gostaria que vocês deixassem a sua mensagem, né? Deixassem a mensagem, mas que também nos dissesse que cenário vocês gostariam de ver no futuro. Bom, então no futuro tão próximo, não quero que esse futuro demore não, viu? Que seja logo ali, em 10 anos, que de fato nós consigamos chegar no nível de equidade com os homens, que nós possamos ter políticas públicas que fortaleçam o desenvolvimento da ciência a partir do olhar feminino, que tenhamos mais mulheres liderando este Brasil, o Estado, o município, a UFOPA. Então, que mais mulheres possam entender da importância do seu papel como líder, como política, como mulher que pode tomar uma decisão capaz de mudar horizontes, mudar paradigmas e principalmente que possamos de fato chegar em pelo menos
em todos os âmbitos de pesquisadores renomados, que mais mulheres sejam descobertas, que mais mulheres ganhem prêmios Nobel, que mais mulheres possam trazer um desenvolvimento, descobertas ímpares que possam mudar essa sociedade, mudar esse país, mudar o mundo. Então, eu desejo que as mulheres elas possam ter dias de paz para fazer ciência, para também ser mãe, para viverem como elas devem viver, livres, que as mulheres possam ser livres e possam não enfrentar tantas dificuldades como ainda nós enfrentamos. Então, desejo que as mulheres elas encontrem paz e que elas possam fazer tudo o que elas quiserem e o que elas desejarem. Bom, eu tive um professor no doutorado de políticas públicas, assim, um excelente professor. E teve uma mensagem que ele deixou para a gente, assim, após vários estudos sobre políticas públicas, e eu penso que é mais ou menos isso. Por que as políticas públicas precisam existir? Por exemplo, de mais incentivo às meninas, às mulheres na ciência? Porque não existe equidade, né? Porque por todos esses problemas que a gente apontou aqui. Mas o que é um ciclo de política? É aquele que identifica o problema, né? Atua nesse problema por meio das políticas públicas. E por que o nome é ciclo? Porque em algum momento isso precisa acabar. Que é justamente quando essa equidade se concretiza, quando os objetivos iniciais foram cumpridos. E eu tenho esperança, né, que não muito longe a gente consiga isso. Né? Que a gente não precise mais ter essas políticas que algumas pessoas acham que é desnecessário, mas que não é a política de inclusão, política de equidade de gênero dentro da ciência, e que efetivamente essas políticas cumpram o seu papel, né? E que a gente, nós mulheres, consigamos, né, a curto e médio prazo, eu não vou nem colocar longo, né, a fazer com que mais mulheres mesmo entrem na ciência e se tornando mãe, que eduquem as crianças, se tornando professoras, eduquem as crianças para serem menos machistas. Não é? Porque se a gente criar efetivamente uma cultura, seja na escola, seja em casa, não é? De que isso precisa mudar, de que menino também pode aprender a cuidar de uma criança, não é? De que a menina também pode jogar bola, né? Que não tem diferença, isso não vai definir se ela vai gostar um dia de homem, se ele vai gostar de homem ou de mulher, não vai definir a questão sexual dele, não é? É uma questão de sociedade. Exato. Não é? Então, eu luto em casa com os meus filhos e na universidade, né? Por meio dos projetos, por meio da minha sala de aula, para que essa sociedade efetivamente mude, né? Então, eu sei que a gente sozinho não consegue, é por isso que a gente precisa se unir, né? Mas se cada um não fizer a sua parte, a gente não consegue. E por isso que eu queria dar os parabéns, né, à Ediene e à equipe dela por essa iniciativa aqui, né? Porque é mais uma iniciativa que junta nessa rede para a gente se fortalecer, né? E conseguir efetivamente o que a gente espera, né, para o nosso futuro. Exato. Muito bem, eu carinhosamente as chamo de meninas, mas vocês são mulheres na ciência e eu agradeço muitíssimo a participação. Conhecer um pouquinho mais de vocês só me faz admirá-las cada vez mais. Muito obrigada pela referência que vocês são, que continue inspirando outras meninas e outras mulheres a estarem na academia ou não estarem, para fazer exatamente o que quiserem, tendo a consciência de que estão fazendo escolhas, porque isso é importante, nós termos a liberdade para escolher o que quisermos. Parabéns pelo Dia das Mulheres, parabéns pelo mês das mulheres, parabéns pela vida das mulheres. Foi muito bom ter vocês aqui no nosso
MesaCast do Gelopa. E você que está aí nos acompanhando, não esqueça de dar aquela curtida, de compartilhar esse vídeo, de chamar todo mundo para assistir, porque é a voz da mulher ecoando. E você já sabe, não provoque, porque aqui é cor de rosa choque.